à nossa conversa através da página do Facebook da Equipa Alcance. A ver se já estamos. Parece que sim. Só mais um pouquinho para ver. Sim, já estamos. Ok, então vamos até aqui. Certo. Olá, olá a todos, olá, muito bem-vindos a mais uns Minutos Azuis. Uns Minutos Azuis muito especiais, portanto, estes minutos servem para falarmos um pouquinho sobre a temática portanto, da inclusão, não é? Eu estava só aqui a ver porque é que nós temos a Anabela aqui em grande plano. Doutora Célia, está por aí? Estou. Olá. Agora sim, ok, peço desculpa. Portanto, a nossa convidada de hoje é a doutora Célia Souza, que já irei apresentar, portanto, para falarmos aqui sobre o tema da inclusão. Este é um momento também muito especial, nós estamos aqui com mais caras, não é, na nossa sala Zoom, e que vou, portanto, contextualizar. Nós literalmente entramos numa aula de uma pós-graduação em desporto adaptado. Foi a forma que tivemos de conseguir ter esta conversa com a doutora Célia Souza, que está, portanto, aos sábados, neste momento, a dirigir estas aulas para esta pós-graduação no Instituto Politécnico de Leiria, e, portanto, tornámos isto um momento partilhado, portanto, é um momento aberto para quem nos quiser seguir através da página do nosso Facebook e também, então, para os alunos desta pós-graduação, que estarão aqui, no fundo, também como participantes, não é? Se tiverem alguma questão, alguma partilha, porque este tema de certeza que também lhes dirá muito respeito, portanto, a nível aqui da parte do desporto adaptado e tudo o que envolve. Portanto, a minha convidada de hoje é a doutora Célia Souza, é com muita honra que tenho o prazer de estar a falar com ela. É mesmo para mim uma pessoa com um percurso muito marcante na área da deficiência, na área da inclusão das pessoas com algum tipo de incapacidade e das suas famílias. É uma pessoa que para mim tem realmente uma referência não só em Leiria, mas também a nível nacional e além fronteiras, também iremos falar, mas de facto estávamos aqui até um pouco antes de entrarmos em direto, até a comentar, não é? São mais de 20 anos a lutar por esta inclusão, não é? Das pessoas que têm algum tipo de incapacidade, e portanto é uma experiência com muitos desafios, acredito também com muitos obstáculos, mas com muitas conquistas, doutora Célia, e portanto para nós, Equipa Alcance é uma equipa que no fundo também luta muito por esta prática diária da inclusão, sobretudo das crianças, portanto estamos muito mais focados em crianças e jovens que também trazem, não é, algum tipo de dificuldade no seu percurso de desenvolvimento e na sua aprendizagem, e no fundo pronto, faz-nos de facto todo o sentido falarmos com a doutora Célia, que é coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital aqui do Instituto Politécnico de Leiria, portanto também já vamos falar um pouco sobre ele, não é? No fundo foi aqui é um marco que já tem muitos anos também aqui na nossa comunidade. Ela é professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico, lá está, e é nesse papel que também está aqui hoje connosco nesta emissão. É doutorada em Ciências da Educação, é investigadora integrada do Centro de Investigação Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia da Reabilitação e Acessibilidade, entre muitos outros aspectos, porque o seu currículo é muito vasto, não é? Mas de facto, ao longo da conversa também iremos destacar um bocadinho aqui, no fundo, os marcos do seu percurso, que é muito vasto e no fundo é mesmo um privilégio poder falar consigo, doutora Célia. Olá, boa tarde. Vou-lhe passar a palavra para não estar aqui só eu deste lado a apresentá-la, e também gostava que no fundo começasse por nos falar um pouco sobre si, sobre a pessoa, não é? Começarmos um bocadinho sobre o que é que levou a doutora Célia a enverdar por este percurso
da inclusão, no fundo do apoio à deficiência, um percurso que começou na educação especial, correto? Sim, sim. Olá, boa tarde a todos e a todas. Só ia pedir à Carolina, que acho que vi aqui no bate-papo. E o André. Tenho aqui alguns alunos que nos estão aqui a acompanhar hoje nesta conversa que estão para entrar, coisas da tecnologia. Já está, já está. Bem, como é que eu cheguei aqui, como é que eu comecei, como é que eu estou, no fundo, são 37 anos, eu trabalho há 37 anos nesta área. Se calhar tenho que voltar muitos anos atrás e aí vocês vão descobrir que eu já tenho muitos anos, como eu costumo dizer. Eu fiz a minha licenciatura em Educação Básica em Coimbra, na Escola Superior de Educação de Coimbra, e nessa altura, no início da década de 80, começou-se a falar das questões da educação especial. Pela primeira vez se começou a falar de pessoas com deficiência e da possibilidade de elas serem incluídas na escola. Era alguma coisa que nós não ouvíamos falar. E havia uns seminários que eram à sexta-feira, eu nunca me esqueço, à sexta-feira, que era a tarde de sexta-feira era livre, porque como muitos de nós éramos de várias regiões para voltarmos às nossas casas. E eu, um dia, por curiosidade, entrei num daqueles seminários que quem estava a falar era o Dr. Luís Borges, que provavelmente alguns que nos estão aqui a ouvir conhecem, e de facto o que ele estava ali a tentar era cativar pessoas que quisessem trabalhar de uma forma voluntária na educação especial. Eu naquele dia percebi que se calhar era aquilo que eu queria fazer no futuro. Não sabia bem como, ainda estava longe de terminar a minha licenciatura, estava a meio, mas percebi que se calhar era aquele o caminho que eu queria seguir. E nessa altura eram momentos muito conturbados, ou seja, eu vou estudar para Coimbra numa fase em que os ânimos ainda estavam muito exaltados, portanto o 25 de Abril não tinha sido há muitos anos, e eu vou para Coimbra no ano em que se volta a comemorar a queima das fitas, uma prática que hoje é comum, que nós conhecemos, mas que houve uns anos que teve um interregno após a Revolução. E, portanto, nessa altura, eu sou professora por mero acaso, como eu costumo dizer, eu nunca pensei ser professora, eu tinha outros objetivos completamente diferentes. Eu lembro-me que quando era miúda, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, eu dizia que queria ser o Prémio Nobel, ou seja, na verdade eu não sabia bem o que era o Prémio Nobel, mas o que eu queria era fazer alguma coisa, no fundo, que pudesse mudar a vida das pessoas, que eu não sabia bem se era a vida das pessoas, mas era isso um bocadinho que se dizia, até toda a gente se ria um bocadinho daquele disparate que eu dizia. No fundo já era uma visionária, doutora Célia. Não, mesmo. Sou professora por mero acaso, ou seja, eu estava à espera que saíssem os resultados de entrada na faculdade, e nessa altura, nessa época, não era bem assim como é hoje, nós tínhamos que fazer, para sermos professores, além de tudo isso, ainda tínhamos que fazer umas provas de admissão, e eu resolvi que enquanto estava à espera e saíam ou não saíam os resultados, eu ia lá fazer aquelas provas de admissão. Pronto, aquilo também não interessava nada, eu ia lá só fazer, a minha mãe sonhava muito que eu fosse professora, e portanto nós quando somos jovens achamos sempre o contrário daquilo que os nossos pais nos dizem, não é? E disse, está bem, vou lá fazer. E quando eu vou fazer as provas, saem os resultados e de facto eu fiquei em primeiro lugar. E aí eu percebi, bem, se calhar eu tenho algum jeito para isto. Então vamos lá experimentar. Sempre dizendo, começaram as aulas e sempre dizendo, logo que saírem os resultados da entrada na faculdade, eu vou-me embora. Porque eu não vou querer fazer aqui, não vou fazer este curso. Só que antigamente as coisas eram um pouco diferentes para ser professores, e nós, antes de efetivamente de efetivarmos a nossa matrícula, tínhamos que estar em contacto com crianças e éramos observados. Eram tempos completamente diferentes. Muito interessante. E éramos observados para ver de facto se tínhamos capacidades para ser professores, ou se nos conseguíamos estar bem naquele meio. E eu realmente reparei que sim, que adorava. Eu já quando era miúda tinha a minha própria escola a brincar. E eu pensei, eu gosto disto. Tive um percurso académico muito
como é que eu ia dizer, muito, estou a tentar aqui arranjar umas palavras bonitas para não vos chocar, muito ativo, ou seja, era um momento em que todos estávamos muito exaltados e, portanto, muito ativo, com grupo de teatro, com jornal, com montes de coisas, sempre muito interventivo, com greves pelo meio, associação de estudantes, etc., um conjunto de coisas. E então, nesse percurso, eu tenho estes seminários, e quando tenho estes seminários eu percebi, ok, eu quero fazer isto, não sei como, mas eu quero fazer isto, eu quero trabalhar com esta população. E era até, deixem-me dizer que eu era até alvo de chacota dos meus colegas, porque à sexta-feira eles levavam já o saco, para quem foi estudante já sabe como isto se processa, levavam o saco já para a escola, para se irem embora depois e apanharem o autocarro ou o comboio, e eu levava o meu saco, via-os todos irem-se embora e eles riam-se imenso e disse, tu não acredito, tu vais ficar aí uma tarde inteira a ouvir. E eu disse, sim, vou ficar. Eu era da Figueira, portanto, eu tenho um comboio às 7 horas, tenho muito tempo, eu às 7 horas vou. E foi assim que eu pensei nisto. Acabei de me formar, era uma época em que nós começávamos rapidamente a trabalhar, não é? Não era como há alguns anos atrás, e como agora ainda, comecei logo a trabalhar, e quando comecei a trabalhar, como professora do primeiro ciclo, logo no primeiro ano eu tenho uma aluna surda. Bem, que pontaria. Pontaria. Tenho uma aluna surda, e eu comecei a trabalhar numa escolinha muito perto, ali no interior na Bajoca, aí por aí perto, portanto, no concelho de Leiria, uma escola de um lugar único, coisas que não existem hoje, eram épocas completamente diferentes, portanto, uma escola de lugar único, com 4 anos, 26 alunos, e eu pensei, como é que eu vou fazer isto, meu Deus, 4 anos, 26 alunos e uma aluna surda que não dizia uma palavra? Bem, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu hoje, no fim de tantos anos, eu penso, ok, eu já estava a fazer diferenciação pedagógica, mesmo sem saber que era diferenciação pedagógica. Que é esse nome, exatamente. E eu percebi, e tenho que fazer alguma coisa, e é assim, a minha aluna surda, que está aqui, mesmo eu não sabendo língua gestual, que nessa altura não era língua, era linguagem, porque ainda não era uma língua, a língua gestual portuguesa, eu tenho que fazer alguma coisa. E então eu resolvi, ok, eu vou estar aqui o dia inteiro na escola, porque era praticamente o dia inteiro, portanto as aulas terminavam por volta das 3, se eu me lembro. Como vou estar aqui, o que eu tenho a fazer é tentar arranjar soluções. E aí faço no Natal uma peça de teatro. E faço uma peça de teatro e convido toda a aldeia. E a minha aluna surda era a personagem principal. Fantástico. E nessa altura os pais... Eu lembro-me muito até hoje, lembro-me dela até hoje, ela hoje é economista, e lembro-me que os pais choravam, porque nunca a filha tinha participado numa peça de teatro, nunca tinha participado em nada. E nesse mesmo ano, por essas práticas, eu acabo por ser convidada para ir para a educação especial. Pronto. É assim, nessa altura ainda não havia licenciatura em Educação Especial, só mais tarde é que abriram as licenciaturas em Educação Especial. Eu faço esse percurso, com vários projetos em que me envolvo, faço a licenciatura em Educação Especial e, portanto, vou fazendo vários projetos, há projetos ligados à inserção de alunos no segundo ciclo, depois ligados à área do autismo, e depois passo algum tempo, alguns anos, em funções no Ministério da Educação, na coordenação da Educação Especial, e um dia surge um convite se eu queria, um dia eu como representante do Ministério da Educação Especial, pensamos num projeto inovador que era diferenciador no país, que era o Centro de Recursos para a Inclusão, na antiga ESEL, portanto ainda não era ESEX, na antiga ESEL, quase há 20 anos atrás, e eu digo que sim, envolvo no projeto, faço o projeto e devo-vos confessar aqui, e vou confessar isto em público, né? Porque não sei quantas pessoas estão no canal a ouvir, e devo confessar que a minha grande preocupação, estando envolvida no projeto, tinha várias pessoas da ES, tinha vários pais, tinha etc. Eu estava em representação do Ministério da Educação, devo confessar que a minha preocupação todos os dias que tinha reunião, e nós reunimos para criar, porque era um projeto financiado a nível europeu, era pensar, no fim eu vou ter que nomear alguém, vou ter que ter o perfil de alguém para avançar com este projeto.
como estou em funções no Ministério da Educação, eu vou ter que ter este perfil, vou ter que arranjar alguém. E todos os dias pensava, e quem é que eu vou arranjar para pôr este projeto a andar? E quando já estávamos no fim quase e soubemos que o projeto foi aprovado, eu recebi o convite, porque é que não quer largar tudo e fazer este projeto e começar de novo. E eu... Foi um renascimento completo. Que eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou mudar tudo de novo. Eu já colaborava com a ESL a dar algumas aulas e alguns seminários, e etc. Eu disse, ok, vamos lá. E assim nasceu o CRID. E assim nasceu o CRID, sim. O CRID nasceu com 48 projetos a nível nacional nesta área, foi financiado pela Comunidade Europeia. Eu tinha 1 ano para implementar o CRID, e eu disse, não, eu vou ter 3 meses para implementar o CRID. Em 3 meses eu vou montar o CRID, em 3 meses nós estamos a funcionar, e tínhamos 5 anos para funcionar, e ao fim disso deveríamos nos tornar autossustentáveis. Devo-vos dizer que nós somos o único projeto que sobreviveu a esses 48 projetos que foram financiados pela Comunidade Europeia. Sim, passaram vários anos, vários projetos, nós de facto hoje somos autossustentáveis, portanto, dos projetos em que estamos envolvidos. É mesmo notável. E temos tanto para falar sobre o CRID, não é, doutora Célia? E para quem nos está a ouvir e quem não conhece, não é exatamente o que é o Centro de Recursos para a Inclusão, é importante esclarecermos o que é, quem é que beneficia ou quem é que pode beneficiar, não é, deste Centro de Recursos, o que é que ele promove, a quem se destina, não é? Se nos puder falar um bocadinho assim, resumidamente sobre ele, porque eu tenho mesmo muito interesse e acho que é de todo interessante falarmos muito nestes projetos que são, no fundo, gerados no CRID, mas que depois ganham asas, não é? Estamos a falar, por exemplo, da questão dos livros em multiformato, em que já fez vários, não é? Fizeram agora, parabéns também pela iniciativa de falar sobre o coronavírus em tantos formatos, não é? Para crianças ou adultos, não é, que tenham algumas limitações do ponto de vista da comunicação e não só, não é, de parte de leitura escrita, etc. Mas também das campanhas dos brinquedos adaptados, não é, os 1000 brinquedos, os 1000 sorrisos, entre tantas outras iniciativas que o CRID é palco, não é? Portanto, falámos um bocadinho sobre isso, doutora Célia. Bem, o CRID recebe pessoas com deficiência, portanto é um centro equipado com um conjunto de tecnologia, podemos dizer, de topo, relacionada essencialmente com a área da comunicação, a nível de hardwares e softwares, também com muita tecnologia para a população cega. É um sítio onde nós recebemos pessoas com deficiência, prestando um apoio semanal, claro, agora estamos nestes contextos que a gente sabe, e portanto neste momento nós estamos a receber. Apoiamos cerca de 100 pessoas neste momento, dos 2 anos aos 96 anos de idade. Damos um apoio semanal em que, na verdade, o que eles fazem é utilizar um conjunto de tecnologias que nós temos disponíveis, ou como terapia. Não lhe gosto de chamar terapia, mas também não lhe gosto de chamar treino. Mas, no fundo, o nosso objetivo é que essas pessoas, ao usar a tecnologia, se tornem mais autónomas e, portanto, que possam, de facto, conseguir ter uma vida melhor usando esse tipo de tecnologia. Com as crianças mais pequenas, sim, aí podemos quase lhe chamar uma terapia, porque estamos a usar um conjunto de softwares que vão permitir desenvolver determinadas capacidades, a atenção, concentração, a comunicação, etc. Para além do facto de atendermos estas pessoas, é importante dizer aqui que é um serviço gratuito, portanto é um serviço que o Politécnico e a ESEC se presta à sociedade leiriense e não só, porque nós não temos só pessoas de Leiria. Para além disso, é também um local onde nós efetuamos avaliações a pedido ou de hospitais, ou de pessoas individualmente, ou de escolas, ou de centros. Qualquer pessoa nos pode pedir uma avaliação, nós recebemos a pessoa para ver de facto qual é o hardware e o software indicado nestas áreas, portanto, e depois também, não somos centro prescritor, é importante dizer isso, mas na verdade podemos dar um acompanhamento a essa família, aos técnicos que trabalham com essa pessoa, para aprenderem a usar essas tecnologias, para aprenderem para se perceber, e inclusivamente podemos deixar que essa pessoa faça um treino connosco, acompanhado, para que depois
como eu costumo dizer, a gente gosta de libertar e que ganhem asas e que se tornem autónomos e, de facto, possam ter o seu papel na sociedade. Depois, para além disso, temos um conjunto de projetos, alguns projetos, todos os nossos projetos nascem sempre das necessidades da sociedade, ou seja, nós tentamos, depois temos uma linha de investigação, basicamente, que é isto, surge-nos alguém chega até nós com um problema e o que nós tentamos é arranjar uma solução para esse problema através do uso da tecnologia. E aí sim, de facto, surgiram alguns projetos, como falou aqui, o projeto dos livros, que vem das necessidades das escolas, os projetos dos brinquedos, os projetos ligados ao turismo, os projetos, ou seja, são muitos projetos no fundo, não é? E que já saltaram, já estão noutros países, já estão a ser replicados noutros países com quem temos parcerias. E também uma outra coisa que fazemos, como eu vos disse, nós precisamos de ser autossustentáveis, ou seja, nós precisamos que o centro não pode viver, o centro não tem nenhum financiamento, portanto o financiamento que tem é dado pelo Politécnico de Leiria, portanto tem que se gerar também... tem que se gerar verbas para que ele se mantenha, para que se possa renovar o equipamento, etc. Portanto, também fazemos um conjunto de prestações de serviços em variadíssimas áreas que nos são solicitados por entidades do país, ou também às vezes até já tivemos situações de fora do país, sim. Uhum. É um pouco... Sim, doutora Célia, eu enquanto terapeuta da fala também gosto de me lembrar do meu primeiro contacto com o CRID, não é? Eu trabalhei, portanto, numa unidade de apoio de ensino estruturado na Batalha e recordo-me de uma criança já grande e com a qual me deparei com o desafio realmente da comunicação, não é? Estamos a falar de crianças que têm muitas vezes dificuldades em falar, muitas delas até não falam, não é? E o CRID proporciona exatamente esta possibilidade das crianças, dos jovens, dos adultos a experienciarem aparelhos, não é, softwares, no fundo dispositivos que possam ajudar, por exemplo, à comunicação e não só. E, portanto, recordo-me com muito carinho desse primeiro contacto que tive, portanto, era uma criança, como dizia, que tinha muita dificuldade em falar e ela usava um álbum fotográfico, não sei se recorda, com saída de som, portanto gravávamos as palavras nas fotografias e portanto esse equipamento também foi algo que foi promovido, não é? E no fundo foi algo que foi testado através do CRID e que resultava depois para aquele caso em específico. Portanto, dar a conhecer, não é? Quem não conhece é extremamente interessante e importante que as pessoas saibam que existem estes recursos que são, no fundo, uma utilização gratuita com marcação, não é? A doutora Célia tem sempre que marcar, que fazer aqui um agendamento com os profissionais que estão à frente do CRID, onde também podem ir os terapeutas, lá está, como foi o meu caso, não é? Podem ir os terapeutas da fala, podem ir os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, professores de educação especial, portanto, é um sítio, é um espaço que está aberto a toda a gente, naturalmente à família, não é? Que será sempre também a principal força motriz, de certeza, não é? Para ajudar, não é? Os filhos e os filhos e não só, portanto, as pessoas que eventualmente possam ter alguma incapacidade na família e, portanto, qualquer pessoa pode usufruir do CRID, não é assim, doutora Célia? Como é que Sim. As pessoas podem chegar até ao CRID? Qualquer pessoa pode usufruir do CRID, inclusivamente se quiser só apenas visitar-nos também, nós temos portas abertas, é uma coisa que se calhar nem se tem noção, mas nós recebemos ao longo dos nossos anos de existência cerca de 6.800 pessoas de todos os continentes, portanto, que nos vêm visitar para ver o nosso trabalho. Basta apenas que nos enviem um e-mail. Nós temos um site, que é o site do CRID, também convido a que passem por lá e que vejam que nós também disponibilizamos lá um conjunto de materiais para pais, para famílias, para educadores, para terapeutas da fala, que vão permitir que os usem no dia a dia com esta população, mas apenas basta chegar ao site ou através do telefone ou enviando-nos um e-mail, fazendo uma marcação, que depois nós entramos em contacto e, portanto, é livre para qualquer pessoa que nos possa solicitar, que precise de algum apoio, que precise de fazer sei lá, alguma adaptação, que precise de um brinquedo adaptado, que precise de um livro adaptado. Só isso, não tem que ser uma pessoa com deficiência, pode ser um técnico, pode ser um professor, alguém que necessita tem que apenas entrar, é só ligar, como eu costumo dizer, ou mandar o e-mail.
e, portanto, nós devolvemos logo que seja possível, normalmente quase de imediato, a agendar. Sim, no fundo, passando a redundância, não é um sítio para a acessibilidade e que está inteiramente acessível, não é? A toda a gente. Falou aí numa questão que às vezes também surge, não é, nas famílias, que é a questão das verbas. Portanto, enquanto local é um local onde podem experienciar, onde podem, no fundo, também receber esta orientação e esta recomendação, mas não é um local prescritor. Portanto, quem é que prescreve depois a tecnologia? Até porque parece-me que é importante também dar a conhecer a possibilidade do empréstimo, não é? Portanto, e também me recordo que foi assim que trabalhei e que contactei com o CRID nessa acessibilidade. Portanto, às vezes há aparelhos que são extremamente caros, não é? E que vocês, no fundo, têm no CRID, as pessoas podem experienciar e, de alguma forma, também se pode combinar o empréstimo para ver se aquela tecnologia realmente faz sentido e se é funcional para a criança, ou jovem, ou adulto, em casa, na escola, no trabalho, não é? Mas depois como é que se faz, de facto, a aquisição, doutora Célia? Sim, nós também emprestamos sim alguns equipamentos, sim, isso é verdade, portanto, aqueles que tivermos disponíveis, sim, também fazemos esse empréstimo. A prescrição é feita, há entidades prescritoras, portanto, que são designadas pelo nosso governo, pelo nosso Instituto Nacional para a Reabilitação. Quando estamos a falar em crianças e jovens que estão na educação até ao 12º ano, quem faz essa prescrição de toda a tecnologia que é fundamental para a aprendizagem são os Centro TIC, os CER-TICs, que estão situados em cada capital de distrito do nosso país. No caso de Leiria, o caso de Leiria está sediado em Pombal, portanto não está em Leiria, até pelo facto de existir o CRID. Dizer também que nós fazemos um trabalho de articulação muito forte com o CER-TIC da zona centro, portanto trabalhamos em parceria a nível científico e até no nível do desenvolvimento de alguns produtos também. Depois, quando estamos a falar, porque os produtos de apoio são um mundo, como devem imaginar, não é? Quando estamos a falar de cadeiras, de cadeiras, apoios para a mobilidade, apoios para o desporto adaptado, sei lá, uma infinidade de situações, ou por exemplo, se estivermos a falar no caso de pessoas adultas, por exemplo, adaptação no local de emprego. Adaptação no local de emprego é o centro de emprego. Depois de adultos, é preciso aqui dizer-vos também que depois dos 18 anos já não são os centros TIC, mas sim a Segurança Social ou os hospitais que podem ser prescritores, portanto há uma lista no site do Instituto Nacional para a Reabilitação que nos diz quem são os prescritores. E também alguns centros de paralisia cerebral, por exemplo. No caso aqui, nós em Leiria não temos nenhum, mas o Centro de Paralisia Cerebral de Coimbra é um centro prescritor. Portanto, são essas entidades que prescrevem esses equipamentos, que são introduzidos depois numa plataforma que é a SAPA, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio. Já que estamos a falar disto, eu acho que também gostava, porque não sei quem nos está a ouvir, mas de facto nós temos em Portugal uma legislação muito interessante que permite que todas as pessoas tenham acesso aos produtos de apoio, mas se calhar é importante dizer que a legislação é muito interessante, mas os produtos de apoio não chegam com a rapidez que deveriam chegar às pessoas, ou seja, muitas vezes no caso das crianças prescreve-se um equipamento quando ele inicia o primeiro ciclo e o equipamento vem às vezes a meio do primeiro ciclo e às vezes é que está completamente desadequado porque a criança já cresceu, estão a entender? E nos casos dos adultos há uma demora imensa para que os equipamentos cheguem até às pessoas e isso é alguma coisa que não faz muito sentido com a legislação que nós temos hoje em dia, com uma plataforma que permite que todos os técnicos possam introduzir, as nossas entidades governamentais deveriam parar um bocadinho para pensar e ver como é que podem agilizar tudo isto e deixar de ser tão burocrático. Isto não falando que nesta fase de pandemia que passámos, não é? Que já vai num ano, não é? Nós já estamos há um ano em pandemia, parece-me que estas pessoas foram todas elas esquecidas e, portanto, deixaram-se esses produtos de apoio todos em stand-by.
Como se a dificuldade e a incapacidade também pudesse estar, não é? Ainda para mais pudesse estar confinada. Exatamente, em tempos de confinamento, estas questões têm sempre tendência até a agravar, não é? Portanto, o que está a dizer é extremamente relevante e acredito que seja uma preocupação muito grande para as famílias, não é? Como é que hão de poder adquirir realmente estes materiais ou conseguir essa verba? Sim, de facto é muito preocupante para as famílias e é também muito importante dizer-vos aqui uma coisa com a qual eu não concordo nada. Nós vimos N campanhas que acontecem no país, não é? Temos campanhas das tampinhas, temos campanhas por tudo e por nada, digamos assim. Não estou com isto a dizer que elas não são válidas, não. Eu própria muitas vezes já promovi campanhas. O que eu acho é que o Estado português tem essa obrigação de fazer chegar os produtos de apoio às pessoas em tempo útil. Porque são transferidas as verbas e muitas vezes essas verbas, a maior parte da opinião pública não sabe, são devolvidas novamente ao Estado no final do ano letivo, porque não foram, no final do ano civil, porque não foram gastas. Portanto, é importante agilizar e essa revisão que está para acontecer na atribuição dos produtos de apoio era alguma coisa que era muito importante que fosse agilizada e que rapidamente pudesse proporcionar a estas pessoas de facto, a autonomia e a melhoria de vida, não é? Porque as tecnologias fazem a diferença, as tecnologias de apoio fazem a diferença na vida destas pessoas. Na nossa também fazem, todas as tecnologias fazem diferença na nossa vida, mas nestas pessoas, de facto, a diferença é muito grande, é às vezes poder realizar uma atividade ou não a poder realizar. Ou não. Exatamente, ser uma pessoa participativa ou ser uma pessoa passiva, não é? No Exatamente. dia a dia, isso faz toda a diferença, não é? Para alguém, toda a diferença. Sim, doutora Célia, já que estamos a falar muito nesta questão da política, não é? Isto são questões políticas para as acessibilidades e acho que isto dava, dava uma conversa extensa, mas também dizer-lhe que no fundo, ou dar aqui ênfase, não é? No fundo acho que a doutora Célia e o querido têm tido um papel muito importante neste conhecimento geral e nesta mudança política, porque se pensarmos, então em Leiria, eu sou leiriense com muito orgulho e acho que cada vez mais, porque Leiria efetivamente é uma cidade que está a mudar a visão da inclusão. Isso deve-se ao querido, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostava muito que nos falasse, por exemplo, de projetos como o Museu de Leiria, que é um museu totalmente adaptado, não é? Para quem não conhece, a nível de Portugal, eu acho que é super interessante as pessoas passarem por cá e conhecerem, porque não há nada igual. Estamos hoje aqui na pós-graduação de Desporto Adaptado e dizer que está quase, não é? Aí a sair o pavilhão inclusivo das Cortes, não é? Que é um pavilhão que está a ser construído para o desporto, não é? Para todo tipo de esportes, ou pelo menos para uma grande maioria do desporto adaptado. Portanto, outro tipo de iniciativas, por exemplo, as emendas inclusivas, eu acho isto o máximo, não é? Quer dizer, irmos a um restaurante e além de termos a emenda com o normal, não é? Escrita, temos a emenda com pictogramas, temos uma emenda com braille, temos uma emenda com gestos, portanto, fala-nos um pouco no fundo, desta abrangência que é o papel do CRID e o seu papel na inclusão e que no fundo também já tem vindo a mudar este tipo de mentalidades e a criar e a gerar muito valor para a inclusão. Bem, eu não sei se é meu papel, eu acho que é o papel de uma sociedade inteira, eu acho que de facto o querido de facto no início teve algum contributo para isso, acho que sim, mas acho que depois foi a própria sociedade leiriense que começou a perceber de facto que era uma mais-valia trabalhar estas questões da inclusão. Quando eu penso em inclusão, como eu comecei por dizer no início, eu sou professora, não é de formação, e eu costumo dizer uma coisa, nós temos uma legislação extraordinária a nível da inclusão para a escola. Mas o que eu vejo ao longo destas décadas é que essa inclusão, essas várias legislações que saíram ao longo das diferentes décadas, são todas elas muito interessantes, mas o que eu vejo é que a escola, se calhar, não conseguiu caminhar ao mesmo passo que a sociedade.
eu acreditava há alguns anos atrás que seria a escola, eu ainda continuo a acreditar, porque eu costumo dizer que às vezes sou um pouco naif, que a escola de facto devia ser, a escola é o local onde se fazem as mudanças de mentalidades. Claro, portanto, temos que começar pelos mais pequeninos, não é? Consequentemente, a mudança da sociedade. Mas passado alguns anos eu acho que não tem acontecido isso e, portanto, foi nesse sentido que nós achámos que o CRID não podia continuar fechado só nas suas portas, ou seja, só a receber pessoas e a fazer este trabalho à sociedade, que é muito importante, como vocês devem entender. Mas tínhamos que fazer mais alguma coisa, ou seja, se nós estávamos ali e se sempre quisermos ser um centro de portas abertas, então nós tínhamos que modificar o espaço. E quando eu digo o espaço, não era a nossa instituição. Se bem que eu acredito que nós começámos por mudar a nossa instituição. Nós estamos aqui hoje com os meus alunos, eu digo meus porque eles são sempre meus, vão sempre ficar meus, da primeira pós-graduação de desporto adaptado que existe no país. Isto não acontece por acaso. Nós somos a primeira instituição do país com mais alunos com deficiência a estudar no ensino superior. Eu acho que sim, não querendo ser vaidosa, sim. Foi o facto de o CRID ter nascido na ESEX, no Politécnico, que fez com que de facto surgissem muitos projetos. Foi o nosso projeto dos brinquedos, como eu costumo dizer, o facto de nós criarmos, cruzarmos os saberes dentro da nossa própria instituição, adaptarmos brinquedos, chamarmos a atenção para estas coisas, termos criado um ano só sobre a temática no Politécnico, só sobre a inclusão, isso sim, nós trabalhamos dentro da nossa instituição, primeiro, e depois achamos que isto não pode ficar fechado dentro da instituição. Uma instituição de ensino superior é para todo o saber que lá é produzido deve ser colocado ao serviço da sociedade. E foi isso que nós fizemos com o CRID. Então, daí saímos cá para fora, como eu costumo dizer, e vimos para outros projetos. Quando fala das ementas, sim, as ementas foi um desafio que nós colocámos aos restaurantes da nossa sala de visitas de Leiria, não é? Que é a Praça Rodrigues Loba, e vamos lá pôr estas ementas acessíveis para todos. Eu lembro-me imenso de alguns empresários olharem para mim e pensarem o que é isto, de ementas inclusivas? E depois de lhes explicar, mas depois também não posso deixar de recordar, por exemplo, quando de vez em quando eu volto a esses espaços para saber como é que estão as ementas, se precisam de ementas novas, se precisam de alguma mudança. Quando uma vez um empresário me disse, sabe, eu dei a ementa, nós tivemos uma pessoa cega, eu dei-lhe a ementa e no fim ela diz, é a primeira vez na minha vida, estávamos a falar de uma pessoa que tinha mais de 30 anos, que eu consigo escolher a minha refeição sozinha. Incrível. É a primeira vez que eu percebo que existem vinhos que custam 200 euros. Porque eu não tinha noção que havia um vinho que custava 200 euros de IEL. Então nós fizemos a mudança na vida das pessoas. Ou seja, esse exemplo que deu das ementas, que começou por uma brincadeira, envolvendo também os nossos alunos no mestrado de comunicação acessível, porque aqui também é importante envolver os nossos alunos nestas questões. Eu costumo dizer que o que importa aqui é que os nossos alunos que vão passando nas pós-graduações, nos mestrados, nas licenciaturas, tenham contacto com isto e que percebam que podem fazer a diferença na sociedade e a mudança. Começou assim por uma brincadeira, vamos lá transformar estas ementas. Hoje nós temos restaurantes no país inteiro que querem ementas acessíveis. Hoje nós temos um restaurante que já foi alvo de um estudo de caso, porque se considera o restaurante mais inclusivo da nossa região, passando a publicidade, que é o Mosteiro do Leitão. Com uma tese feita por um aluno nosso nesta área que estudou em profundidade como é que, de facto, aquele restaurante é modelo, tão modelo que vem canais de televisão verem como é que ele funciona, por ser de facto acessível a todos e ter inclusivamente as pessoas que recebem preparadas para receber as diferentes pessoas. Depois, claro, nós não podíamos ter um museu que não fosse acessível, não é? Nascia um museu na nossa cidade e há tanto que queríamos um museu, ele tinha que ser acessível. Eu acho que isto também vem um pouco de também a Câmara Municipal também se interessar por todas estas questões e também estar envolvida. Portanto, o que nós tentámos foi envolver a sociedade onde nós estamos envolvidos. Claro que depois
eu acho que das muitas coisas gratificantes que eu tenho ao longo da minha vida nesta área, uma coisa que eu posso dizer é o carinho que os meios de comunicação têm para o trabalho que eu desenvolvo. E, portanto, consequentemente, ele depois sai da nossa cidade. E quando sai da nossa cidade, passa para o país. E quando passa do país, de repente a gente dá por ela e já está noutros países. Eu acho que isso é que é fazer inclusão. Só assim é que nós conseguimos mudar mentalidades. Sim, de facto, eu acho que a nossa cidade está na vanguarda disso, sim. Termos o primeiro pavilhão inclusivo na cidade, sim. Termos tido durante anos a gala de inclusão, que também envolvia, que parou, infelizmente, por causa destas, também um bocadinho por causa destas coisas da pandemia. Andamos há imenso tempo para voltar a ter a gala de inclusão e de repente chega-nos a pandemia, não é? E não podemos estar juntos. Que veio estragar aqui um bocadinho os nossos planos, também alertou, de algum modo, a nossa sociedade leiriense. Depois nós vivemos uma sociedade que tem um know-how a nível dos empresários e também que nós acreditamos que no futuro, noutros projetos, também têm que se juntar a nós. Ainda precisamos que os empresários se juntem mais nestas questões de inclusão, que abram as suas portas, que recebam pessoas com deficiência, que lhes permitam que elas tenham os seus empregos. Sim, mas é de facto louvável esta, e se calhar terá sido muito também do segredo para mudar esta mentalidade política, digo eu, de acordo com aquilo que tem sido também a nossa conversa e aquilo que é a vossa experiência, mas no fundo esta credibilidade entre o ensino superior, não é? E o papel muito importante do Instituto Politécnico de Leiria e depois esta vertente muito prática da ligação à própria comunidade, não é? Às escolas, e aos vários locais que necessitam, não é? E que prestam, no fundo, estes apoios às pessoas. Eu acho que isso terá sido também um dos ingredientes, não é, doutora Célia? Um dos aspectos que me marcou muito também, e de acordo com o que estamos a falar, foi, por exemplo, Leiria Cidade Natal Inclusiva, não é? Salvo erro, acho que isto foi em 2016, em que tivemos a doutora Ana Sofia Antunes, não é? Secretária de Estado para a Inclusão, para as pessoas com deficiência, não era? E ela esteve cá e, portanto, teve a experienciar as várias atividades que nós tínhamos, não é? Na cidade, disponíveis na cidade, para quem nos visitasse e conhecesse a cidade através destes sentidos, destas sensações para diferentes pessoas, lá está, que cegas, surdas ou com outro tipo de dificuldade. E recordo-me que, pronto, isto saiu, não é? Na altura foi, assim, foi algo muito falado, porque efetivamente Leiria estava e está nessa vanguarda, não é? Nessa vanguarda para a inclusão. E isso acho que é motivo de orgulho para todos nós leirienses, e para todos nós em Portugal, porque efetivamente temos feito este caminho e é muito bom ver este caminho feito, não é, doutora Célia? Acho que isso deve também trazer-lhe um motivo muito grande de orgulho. Já que falou aí não só Portugal, fora portas, ia passar para a questão do seu papel fora de Portugal, no sentido em que, portanto, faz parte ou fez parte também da ajuda na legislação, não é? Da educação inclusiva no governo de Cabo Verde, por exemplo, não é? Que são locais que estão ainda mais desfavorecidos, digamos assim, deste tipo de recursos, e onde teve um papel muito importante. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Bem, isso é falar um bocadinho, como eu costumo dizer, de um projeto do coração. Os meus projetos são todos sempre do coração. Os projetos, se não forem do coração, não conseguem, de facto, chegar ao coração das outras pessoas. Nestas atividades todas em que estamos envolvidos, e também o Politécnico é um parceiro do Governo de Cabo Verde há muitos anos, eu tive a oportunidade durante vários anos e colaboro com várias instituições ligadas à deficiência em Cabo Verde, das quais sou consultora. E numa dessas viagens tive uma reunião com o Governo de Cabo Verde, em que lhes expliquei que se calhar seria interessante eles pensarem como é que deveriam mudar a legislação. É um país que está a começar para estas questões da inclusão não há muito tempo, não é? Estamos a falar de um país que faz parte do continente africano e que a realidade é um pouco diferente. E essa conversa surgiu, foi numa das minhas visitas, em que lhes disse que se calhar fazia muito sentido, se o país estava agora a começar a pensar nestas coisas de inclusão, que eu pensasse bem, como eu costumo dizer.
ou seja, que não fizesse os mesmos erros que nós tínhamos cometido em Portugal ou noutros países no percurso. Se calhar seria interessante pensarmos logo, que eles começarem a pensar como é que eles podiam tornar o seu país logo desde o início na escola, em vez de começarem a separar as crianças com deficiência da escola e a colocá-las em instituições. E vim-me embora. Foi uma das muitas viagens, eu não sei já quantas vezes fui a Cabo Verde, vim-me embora. E passado alguns meses recebi um contacto do governo de Cabo Verde e das Nações Unidas se eu estava disponível a ajudar o país a criar uma legislação. Eu devo-vos confessar que na altura nem percebi muito bem se aquilo, quando recebi o e-mail, nem percebi muito bem se aquilo estava a acontecer. Pensei, eu? Talvez sim. Claro que tive que falar com o nosso Politécnico, não é? Com o meu presidente, com a minha direção, e disse, bem, recebi este convite, será que é possível? E foi possível, não é? Foi possível porque eu fui, quando estávamos a terminar o ano letivo, em vez de ter férias, eu fui para Cabo Verde trabalhar e ficar lá durante aproximadamente 2 meses a conhecer tudo profundamente, a trabalhar com o governo e a perceber como é que nós podíamos criar então essa legislação. Foi então desenvolvida uma legislação que não é muito semelhante, tem algumas afinidades com a legislação que temos em Portugal, mas tem que ver com a realidade de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde é um país composto por 10 ilhas, logo aí cada ilha é diferente, portanto temos que pensar, é muito heterogéneo, não é? Não é a mesma coisa que estamos a pensar no contexto da Europa ou de Portugal. Foi elaborada essa legislação e devo-vos dizer que há uma coisa da qual eu acho que me orgulho imenso, que é o país não implementou a legislação como aconteceu logo em Portugal. Nós em Portugal criamos uma legislação, ela vai para as escolas, esquecemos de dar formação aos professores, esquecemos de criar as equipas multidisciplinares, achamos que criamos uma legislação, e eu estou muito à vontade para dizer isto, que criamos uma legislação que ela chega lá e que por um milagre tudo se transforma na escola e que de repente o ano letivo começa e os professores têm formação todos e muda-se só as linguagens ou as palavras, como os meus alunos costumam dizer, que eu às vezes sou um bocadinho chata com as nomenclaturas, mudamos ali as nomenclaturas e pronto, de repente temos uma escola inclusiva. Não, resolvemos tomar uma atitude diferente, ou seja, vamos agora fazer uma legislação, a testar essa legislação, criar equipas que vão formar outros professores e depois, passado um ano, vamos ver o que é que está mal. E passado um ano voltámos e mexemos e vimos que havia algumas coisas que não funcionavam. Eliminámos, continuámos, portanto tem sido um processo que vai que já vai há alguns anos, portanto foi um processo que começou em 2018 e que continua ainda a ser alvo de monitorização da minha parte, e neste momento há uma coisa extraordinária, porque eles também não têm professores de educação especial, não têm, ou seja, não há lá um quadro técnico, não sei, mas a Carolina se calhar teria imenso sucesso lá, porque eles têm 2 terapeutas da fala em Cabo Verde. Portanto, recursos, não é? Nem 10 têm, não é? Nem 10 terapeutas da fala têm, nenhuma por ilha. Não têm professores especializados, mas têm um povo extremamente ávido de aprender. E então, neste momento, a Universidade de Cabo Verde iniciou ontem já também a formação dos professores e criou também já um mestrado. Portanto, ou seja, pensou-se tudo, eu costumo dizer. E os nossos alunos, desculpa interromper, os nossos alunos também têm ido, portanto nós temos tido alunas do curso de terapia da fala, aqui de Leiria, que têm feito também têm lá estágio e que têm estado a fazer também esse tipo de desenvolvimento, sim. E portanto, essa parceria nasceu assim, esse projeto, e eu costumo às vezes dizer, há projetos nossos que acontecem na nossa vida que nós não sabemos bem porque acontece, mas este de facto é um projeto da minha vida, ou seja, ter tido a oportunidade de trabalhar para um país e continuar a trabalhar com esse país e pensar uma legislação e pensar, no fundo, claro que há muitos constrangimentos, claro que eu gostaria de poder fazer de modo diferente, mas
aquela legislação reflete também um bocadinho aquilo que eu acreditava que podia ser feito em Portugal e que não foi assim tão... Teve a oportunidade de fazer as coisas, no fundo, de início com outro tipo de percurso, não é? Com outro tipo de acolhimento, com outro saber e, no fundo, encontrou pessoas ávidas por poderem fazê-lo consigo, não é? Certamente. Daí também estes projetos, de facto, têm que ser mesmo com o coração, não é? São mesmo projetos, acredito que só assim é que é possível de implementar e de fazer algo diferente. Mas daí também ter sido nomeada embaixadora, não é, da boa vontade em Cabo Verde, foi precisamente pela sua boa vontade que isto aconteceu, não foi, doutora Célia? Pronto, temos estado a falar muito sobre a inclusão, não é, e esta mudança de mentalidade, e ocorre-me muito perguntar-lhe o que é que acha que mudou, não é, nestes últimos, já foi falando um pouquinho, mas o que é que acha que mudou e o que é que acha que, efetivamente, o que é que falta, não é? O que é que falta para que a inclusão ainda esteja mais implementada na prática? Eu tenho aqui a definição da inclusão, já agora vou aproveitar para pegar por aqui, do portal da inclusão, não é? Por exemplo, a definição portanto, as palavras que definem a inclusão representam o ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta inclusão permite que todos tenham o direito de integrar e participar em várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. Eu acredito que esta discriminação e este preconceito sejam, se calhar, dos tópicos mais desafiantes, não é, doutora Célia? Sim. Pergunta-me o que é que mudou. Mudaram muitas coisas. Neste meu percurso de vida mudou muita coisa. Mas falta mudar muito, ou seja, em 30 anos eu gostaria de acreditar que a nossa sociedade já estivesse num outro patamar. Gostava de pensar que estas questões da igualdade, da inclusão, porque quando diz aí que inclusão é igualdade, para mim inclusão não pode ser igualdade, tem que ser equidade, porque igualdade, tudo o que é igual não tem equidade. Cada um precisa de coisas diferentes, portanto não me parece que seja o caminho da igualdade. Eu acho que é mais o caminho do respeito pelo outro. Se mudaram muitas coisas, sim, mudaram muitas coisas, inclusivamente, se nós quisermos pensar em Portugal, mudaram muitas coisas, só pelo facto de nós termos hoje na pasta da Secretaria de Estado, uma Secretária de Estado cega, mudámos, não é? Esta semana vamos ter pela primeira vez uma deputada, uma mulher com deficiência, deputada, a primeira mulher em cadeira de rodas que vai entrar na Assembleia da República, mudamos. Mas ainda falta muito para mudarmos. Falta, quando pensamos em algum projeto, quando pensamos alguma coisa, não pensarmos a remediar, pensarmos logo do início. É isso que eu acho que falta muito na nossa sociedade. Falava há pouco, dando-lhe o exemplo, falava há pouco do nosso Museu de Leiria. O projeto foi pensado de início, ou seja, de início nós pensamos num projeto para todos. E hoje nós temos ainda muita dificuldade de pensar de imediato para todos. Vamos pensando, remediando um bocadinho. É um bocadinho assim como nós nos deitamos numa cama em que o lençol não chega bem ao fundo, não é? Nós puxamos para um lado, depois puxamos para o outro e vamos tentando tapar daqui e vamos dali. E isso ainda não reflete a maturidade de uma sociedade. O que falta ainda é termos uma sociedade que entenda a inclusão sempre, logo, ou seja, e como é que é a inclusão logo? É eu poder me cruzar com as pessoas com deficiência no meu dia-a-dia. E porquê é que eu não me cruzo com elas no meu dia-a-dia? Porque eu continuo a ter barreiras arquitetónicas,
que não permitem que elas se desloquem, porque eu continuo a não ter essas pessoas a trabalhar. Então eu permito que elas estejam na escola e depois não arranjo um sistema que lhes permita elas terem acesso ao emprego. Porque muitas delas, nomeadamente as pessoas com deficiência intelectual, ainda não estão no ensino superior. Então o que é que interessa nós termos os alunos todos na escola até aos 18 anos, se depois aos 18 anos eu digo aos pais, olhem, agora vão para casa, porque a nossa sociedade não tem respostas. As respostas que tem, para alguns deles, e muito bem dadas, são dadas nas nossas instituições ligadas à deficiência. Sabemos que algumas têm que ser assim, mas também sabemos que alguns jovens têm o direito a ir ao ensino superior, a ter outro tipo de respostas diferenciadoras que não sejam licenciaturas, ou TESPs, ou mestrados, ou pós-graduações, outro tipo de formação. Ainda temos esse grande caminho para abrir, ainda temos que abrir o nosso ensino superior a todos, que não está aberto. Ainda temos que pensar que, pensem só numa coisa, uma pessoa com deficiência ainda tem que pedir por direito quando vai à saúde. Um surdo não tem um intérprete de língua gestual, não tem acesso à informação do seu centro de saúde em braille, não tem acesso à escrita fácil para as pessoas com deficiência intelectual ou baixa literacia. Estamos a falar de 45% da nossa população em Portugal que tem baixa literacia. Então como é que um país se pode dar ao luxo de não pensar nestas pessoas? É quase metade da nossa população. Estamos agora a passar por uns censos, vamos ver como é que está esta população. Então como é que eu posso fechar os olhos a isto? Doutora Célia, eu até diria que não é só essa percentagem dessa população, todos nós vamos perder capacidades. Portanto, todos nós poderemos perder a visão, a audição, capacidade intelectual, capacidade motora, não é? Autonomia. Quando pensamos em autonomia, quer dizer, todos nós vamos perder essas capacidades. E, portanto, estarmos a pensar nas pessoas com deficiência, ou na inclusão, ou na acessibilidade, estamos a pensar em todos nós, na verdade, não é só pensarmos no outro, e isso é extremamente importante, é realmente considerarmos e respeitarmos o outro, e olharmos para o outro com essa visão que fala, e que deve ser feita, de facto, com essa equidade, mas é pensarmos em todos nós, por isso é que é realmente revoltante e surpreende muito as pessoas de facto fazerem essa divisão, porque todos nós poderemos precisar destas tecnologias, todos nós poderemos precisar de acessibilidades e, portanto, isso faz mesmo todo sentido. Mas continua, desculpe. Não, faz todo o sentido. E às vezes dizemos assim, mas porquê é que não temos ali a barreira arquitetónica? Porquê é que temos ali aquelas escadas? Porquê é que temos ali aquilo? E eu costumo dizer, o problema não é termos ali aquelas escadas, porque aquelas escadas a gente parte e põe lá uma... O problema é que nós temos lá aquelas escadas, porque quem estava a pensar no projeto está cheio de barreiras mentais na sua cabeça e não pensa em todos, só pensa no padrão, só pensa naquilo que está padronizado e não pensa naquilo que é diferente. E não pensa que é essa diferença que traz essa riqueza à sociedade. Portanto, a esse nível eu acho que estamos muito longe ainda não somos uma sociedade suficientemente madura para respeitar todas as pessoas. Ainda não nos pomos no lugar do outro, ainda temos que caminhar muito. Eu quero acreditar que as gerações, os pequeninos que estão na escola, vão fazer a diferença daqui a 20 anos, mas devo-lhe dizer que não sei. Se daqui a 20 anos, eu daqui a 20 anos já não estou a ter esta conversa comigo, né? Já devo estar um bocadinho velhota e, portanto, já não vamos estar aqui, se calhar, a conversar sobre estas coisas, mas provavelmente vamos continuar ainda a debater-nos. É muito difícil passar estigmas de gerações, de séculos, sobre o facto, como é que nós ainda não pensamos. Eu nem gosto de dizer pessoas com deficiência. Como é que não pensamos em todos? Ainda. A Carolina acabou por dizer que era muito interessante nós termos um pavilhão inclusivo na nossa cidade, que foi alguma coisa que nasceu um bocadinho desse tal ano 2006, em que tivemos a aldeia de Natal, acessível para todos, tivemos as comemorações cá na nossa cidade, tudo isso. Depois saiu o pavilhão. Eu fico muito feliz que Leiria tenha um pavilhão acessível, mas eu queria que Leiria tivesse todos os pavilhões acessíveis e que Portugal tivesse todos os pavilhões acessíveis, ou seja, que um atleta pudesse praticar, sei lá, estou ali a olhar ali para o Cláudio e a lembrar-me
de bóssia pudesse praticar a bóssia no mesmo sítio onde outros atletas vão praticar outras modalidades, estão a entender? Todos pudéssemos ir ao mesmo sítio. Isso é que é interessante. Eu deixei-me só dizer-vos uma coisa que me chocou imenso esta semana. Como sabem, as esplanadas abriram, não é? E na nossa cidade também abriram. Uhum. E eu ontem tive a oportunidade de passar em 2 sítios da nossa cidade, não vou dizer, apesar de ter uma vontade incrível de dizer, em que eu mal conseguia passar. Como é que Sim. essa esplanada estava junto de 2 lugares reservados para a mobilidade reduzida de estacionamento? Como é que uma pessoa em cadeira de rodas, como é que uma pessoa cega, como é que uma mãe ou um pai com uma criança podiam passar com o carrinho de bebê? Porque as esplanadas ocuparam os espaços onde nós vamos andar. Sim, eu entendo, a restauração precisa de sobreviver, todos precisamos sobreviver, está bem, mas com respeito dos outros. Portanto, isto mostra logo as barreiras mentais que estão na cabeça das pessoas. Então, quando se está a pôr uma esplanada no meio do passeio, não se deve pensar, então aqui vão ter que passar pessoas. Os passeios são das pessoas, não são das esplanadas. E depois, eu até comentei no sítio onde estive a tomar esse café. Eu disse, isto está um bocadinho mal. Ah, mas fomos autorizados, estamos aqui com autorização. Então, quem autorizou também deveria ter tido o cuidado de dizer que aquilo era um espaço público de todos e, portanto, que essas pessoas tinham possibilidades. Eu só estou a falar do único espaço em Leiria acessível para uma pessoa em cadeira de rodas e tomar um café. É o único sítio que há na nossa cidade, apesar de ser uma cidade que se preocupa tanto com a inclusão, em que a pessoa pode estacionar o carro e podia deslocar-se à esplanada para tomar um café. Agora não, só se lhe vier levar o café ao carro. Então não se pensou nestas pessoas. A sociedade ainda pensa, ou seja, o que eu vou dizer talvez seja um bocadinho chocante. Nós só passamos a pensar quando passamos por essas situações às vezes. E isso era uma coisa que eu fico triste. Penso assim às vezes, quase 40 anos a trabalhar nesta área, e também existem dias menos bons, como todos sabem, e ainda continuamos a ter que dizer a mesma coisa ao fim de 40 anos. É um bocadinho cansativo. Sim, mas mudaram muitas coisas. Mudaram muitas coisas, sim. Lá está, mas pronto, de acordo com o que diz e com o que vamos observando, naturalmente, as oportunidades ainda não são as mesmas, não é? As oportunidades para as pessoas que tenham algum tipo de incapacidade ainda não são as mesmas, não é? Já se fez um grande percurso, mas de facto ainda estamos com essa limitação, não é? Com essas limitações várias, a vários níveis, até se pensarmos do ponto de vista, não só, estava a falar das escadas, mas até do ponto de vista dos transportes, não é? Como é que uma pessoa que tem mobilidade reduzida apanha um autocarro, por exemplo? Ou, portanto, tudo isto de facto mexe muito com este tema, não é? Mas, doutora Célia, acha que no futuro, de facto, a resposta pode estar nos mais pequenos? Quer dizer... Porque nós que trabalhamos com as crianças e aquilo que observamos muito é que, de facto, as crianças são, no fundo, o modelo dos pais e o modelo da escola, não é? E, portanto, isto tudo retroalimenta-se, não é? Se nós não mudarmos a mentalidade, não é? Do facto da sociedade, dos nossos pais, dos cuidadores, não é? Das nossas crianças, que serão os futuros adultos, a realidade, se calhar, não vai ser muito diferente. Portanto, temos mesmo que começar por mudar, não é? Todos, no fundo, criarmos realmente esta rede de envolvência com toda a gente na nossa sociedade. Eu acho que tem que começar mesmo, de facto, pelos mais novos. Uhum. E eu acredito que tem que começar no pré-escolar logo. E tem que ser, se calhar, os mais novos. Eu costumo dar um exemplo que, se calhar, está aí há muitas pessoas que já me ouviram este exemplo. Eu costumo sempre dizer, eu aprendi a reciclar o lixo com o meu filho. Porque na minha geração não havia essas preocupações. Portanto, eu, quando fui para a escola, quando vinha para casa, ensinou-me, mãe, tens que separar o lixo. Até hoje é quase impensável nós
dizemos que não separamos o lixo, que não temos cuidado, que não temos preocupações ecológicas. Então, na mesma lógica, eu acho que tem que ser os mais pequenos a explicarem de facto aos pais, a ensinarem-nos a respeitar a diferença. O que eu acho aqui é que as gerações, ou seja, esta mudança de mentalidade está a mudar muito, porque está a demorar muito, porque nós já temos legislação nesta área desde 1991, portanto já passaram muitas gerações pela escola, já muitos conviveram com pessoas com deficiência na escola, já desde 2003, já estou aqui a baralhar-me um bocadinho, acho eu, na data, que nós temos uma legislação que todos estão na escola juntos. Portanto, os meus alunos que eu tenho agora na licenciatura já tiveram colegas com deficiência na escola. E mesmo assim, nós sentimos um desconhecimento e até às vezes uma falta de, eu não queria chamar de respeito, mas alguma falta Uma falta de empatia, não é? Com estas situações. Por estas situações. Portanto, alguma coisa nós temos que fazer na sociedade e eu acredito que tem que ser os mais pequenos e tem que ser, de facto, desde muito pequeninos na escola que nós temos que trabalhar estas questões e mostrar porquê. Porque são esses depois que são essas pessoas depois que vão ter as suas empresas que vão permitir que estas pessoas vão trabalhar, não é? Que vão estar lá a trabalhar. Ou seja, é assim que a sociedade tem que mudar. Nós ainda, eu acho que ainda temos um problema que é, ainda vemos as pessoas com deficiência ou como os coitadinhos ou como os heróis. Os coitadinhos porque não conseguem e são os coitadinhos. Deixem-me dizer só as histórias, desculpem lá o que eu vou dizer isto, mas não é com um tom pejorativo. As histórias de coitadinhos que enchem os nossos canais generalistas de televisão, ou então, quando fazem qualquer coisa, são os heróis, são excepcionais. Não, são pessoas. São pessoas que fizeram o seu percurso como qualquer um de nós que está aqui. E, portanto, ainda temos um bocadinho esta mentalidade que não era suposto nós neste momento já termos esta mentalidade. Eu achava que neste momento já não seria assim, mas não é um problema só de Portugal, atenção. Sim, ainda se cultiva muito, sim, cultiva-se muito. É uma isto. coisa que ainda se cultiva muito e que há muitos países onde isto ainda acontece, atenção. Não é um problema só nosso. Nós estamos aqui a falar especificamente no nosso país e muito se caminhou no nosso país, não é? Na próxima segunda e terça vai-se discutir em Portugal a nível europeu as linhas de orientação para a próxima década para as pessoas com deficiência e muita coisa se fez, mas tirar esta ideia do coitadinho e do super-herói é alguma coisa, ou seja, entendermos como somos pessoas somente, somos pessoas, cada um com as suas capacidades e incapacidades, como todos nós que estamos aqui nesta conversa. Ainda temos um caminho longo a esse nível, sim. Sim, e estava a falar no fundo, nesse comitê de discussão, não é? Este tipo de ações também resultam desde há muito pouco tempo, não é? Apesar da legislação ser mais antiga, não é, doutora Célia? São acontecimentos um pouquinho mais recentes. Nesse sentido também, em que é que, a minha questão era, em que é que, no fundo, quem são os seus mentores, não é? Ao longo deste percurso, onde é que se foi baseando quem são as suas inspirações, no fundo, não é? Porque, de facto, é todo um mundo e todo um modelo de atuação tão recente e tão novo que acredito que tenha essas suas referências. Será que poderia partilhar connosco? Tenho algumas referências, mas não tenho assim tantas referências, percebe? Tenho algumas referências, mas infelizmente ou felizmente, não sei, em Portugal nós somos um número reduzido de pessoas que trabalhamos nesta área e, como vos disse, não é? Eu sou das pessoas que começou muito cedo, começou na década de 80 e essas referências são quase todas, ou seja, pessoas que são mais ou menos da minha faixa etária, que conviveram comigo. Para mim, as minhas referências são mesmo as pessoas com deficiência e as suas famílias.
porque são mesmo as necessidades deles, as histórias de vida com que eu me cruzei, que são muitas, que me fazem de facto ser referências para eu pensar e ter vontade de investigar e ter vontade de procurar e ver o que é que podemos fazer de melhor e como é que podemos mudar. Não tenho assim um ídolo específico nesta área. Sim, cá em Portugal gosto muito de conversar com o professor David Rodrigues, mas não temos assim tanta diferença etária, não é? Eu ia dizer que já serão, no fundo, vocês mesmos referências para outras pessoas, não é? Portanto, pelo percurso inovador que levaram, não é? Que implementam. Eu não sei se são referências. Eu não queria ser vista como uma referência, queria mais ser vista como alguém que inspira os outros a tentarem fazerem coisas diferentes. O que eu quero mais é inspirar todos os meus alunos, como eu costumo dizer. Se eu já os inspirar, eu já fiz a mudança, já consegui fazer a mudança porque eu acredito neles. Não sei se eu não quero ser referência, não quero antes ser inspiração. Já os vamos ouvir porque vamos abrir também aqui espaço para questões, até porque já estamos aqui pertinho do final. Mas eu não gostava de terminar, pelo menos aqui a minha parte de fazer aqui algumas perguntas e criarmos aqui algum insight, não é? Na nossa conversa, que é tão agradável falar com a doutora Célia pela experiência que tem e pela visão, não é? Pela visão, sobretudo pela visão que tem de todo este tema, mas uma vez que no fundo tem esta bagagem de transformar tantas vidas, não é? De mudar tantas vidas, gostava de lhe perguntar se nos conseguia relatar um acontecimento que para si tivesse sido particularmente importante. Acredito que tenha muitos, mas se nos puder contar um em que de facto tenha sido uma diferença muito grande. Sim, tenho um. Tenho muitos, mas tenho um que me marcou muito. Já se passou no CRIT, foi logo no início do CRIT. Nós tínhamos um equipamento na altura novo, que hoje em dia é muito conhecido, que é o TOB, que é um sistema que permite interagir com o computador através do olhar, mas na altura nós tínhamos o primeiro equipamento que existia em Portugal e, portanto, que uma pessoa se podia sentar em frente a um ecrã e tentar comunicar connosco através de um software existente. Nessa altura, a nossa cidade foi muito falado, teve uma menina, porque houve muita gente que se movimentou, não é? Que estava bem e que num mês perdeu todas as suas capacidades, que a Inês não se importa, nem a família que eu falo dela, e a Inês perdeu num mês, praticamente deixou de falar, de andar, e na verdade não se sabia o que estava a passar. Mais tarde veio-se a saber que ela tinha síndrome do Wilson e portanto mas nesse percurso de saber o que ela tinha e não tinha, nossa grande preocupação era perceber o que é que ela sentia, o que é que ela estava a sentir, porque há um mês atrás ela estava na escola, ela estava no balé, ela tinha uma vida e um mês depois ela estava numa cadeira de rodas, numa cama, absolutamente sem nenhuma capacidade. Os pais não sabiam o que fazer, os médicos estavam a estudar, mas também não conseguiam interagir com ela e, portanto, quando de repente os pais da Inês, a equipa médica do hospital que estava com ela entrou em contato comigo se eu podia estar com a Inês e se podíamos ver se ela nos conseguia comunicar e dizer alguma coisa. E quando a Inês começa, através desse equipamento, a dizer-nos como se estava a sentir e a expressar os seus sentimentos, foi de facto um momento que eu vou recordar para sempre na minha vida. Porque foi, naquele momento, a tecnologia fez a diferença para nós fazermos a ligação com alguém que estava preso dentro do seu próprio corpo. A Inês passou por muitas situações, cresceu, estudou connosco no Politécnico e continua a não falar, mas tem um conjunto de equipamentos que lhe permite comunicar connosco, recuperou algumas das suas capacidades, nomeadamente andar e etc., mas não recuperou nunca a capacidade de conseguir comunicar connosco através da linguagem oral e, portanto, continua a usar essa tecnologia.
naquele momento eu senti que tínhamos feito a diferença na vida daquela pessoa. E depois algumas histórias, nomeadamente as histórias também de alguns jovens que, após um acidente de viação, entram em contacto connosco e, de facto, a tecnologia fez a diferença porque passaram a poder comunicar connosco, com todos, connosco, Com todos, começaram a comunicar, começaram a ter possibilidade de aprender, não é? De aprender, até de aprender, etc. Sim, sim, isso sim, sim. E também só para partilhar, um jovem que estudou connosco, só para terminar, um jovem que estudou connosco no Politécnico com uma tipologia de multideficiência, consequência também de um acidente de viação, que fez a sua licenciatura e o seu mestrado connosco e que hoje está a trabalhar, também é um orgulho imenso, imenso, imenso. São histórias de vida. Eu estaria aqui a tarde toda a contar histórias de vida. Portanto, já percebem, porque quem me inspira de facto são as famílias destas pessoas. Não são os políticos, não são os mentores, são as famílias, e são estas famílias a quem eu devo agradecer o facto de me permitirem fazer ciência que eu coloco ao serviço da sociedade. Sim. Doutora Célia, permita-me também dizer que do seu currículo acho que encaixa aqui na perfeição quando falamos deste trabalho e o impacto que tem este trabalho na vida das pessoas. Que, portanto, a doutora Célia foi agraciada pelo Papa, não é? Pela sua santidade, o Papa Francisco, em 2017, no âmbito do seu trabalho, nomeadamente nas comemorações das aparições, não é? Quando cá esteve, mas no fundo, e para quem acredita, e religioso ou não, efetivamente a sua marca é uma marca profunda. Portanto, eu acho que ouvi-la é realmente absolutamente delicioso e é de facto um privilégio. Eu quero agradecer-lhe esta conversa porque foi sem dúvida muito enriquecedora. Vou abrir espaço aqui aos nossos alunos que têm também o privilégio de estar consigo nas aulas, não é? E de ouvir muito mais outras histórias, e acredito que também tenham partilhas interessantes para nos fazer, fiquem à vontade. Portanto, se quiserem participar é só ligar o micro e colocarem as vossas questões, as vossas partilhas, está bem? Mas de facto é muito marcante. Força! Quem é que quer começar? Agora ficaram assim mais. Estão envergonhados. Eles também estão fartos de me ouvir, não é? Isto leva-nos aqui, de facto, a Bem, eu posso começar. pensamento mais interno. Sim. Olá, Filipa. Olá. Eu conheci a professora Célia neste contexto, aqui pelo Zoom, à distância, neste contexto da pós-graduação. É um gosto ouvi-la nas nossas aulas, mas sem dúvida que este momento que a Carolina Branco nos proporcionou, nós ficámos a conhecer mais a pessoa, a nossa professora Célia Souza, que temos aqui à frente, e eu estou aqui emocionada com estas histórias todas, e obrigada, Carolina, por este momento, porque sem dúvida vamos ouvi-la ainda com mais atenção. Obrigada. Para a semana já nos vamos conhecer. Mas às vezes é isto, não é? Nós falávamos, doutora Célia, quando surgiu a ideia da conversa e um dos propósitos era mesmo falar sobre si, sobre como é que tinha sido este percurso. E a doutora Célia dizia, às vezes isto é assim um bocadinho, parece que não é aquela questão de estarmos aqui a vangloriar ou qualquer coisa, mas não, quer dizer, eu acho que é importante efetivamente, e nós temos muito isto cultural, não é? No nosso país, parece que as pessoas de facto têm alguma dificuldade em falar de si ou falar dos outros, porque pronto, enfim, dizer, parece que é só para aparecer, mas efetivamente, e ainda bem que existem estes momentos, e eu fico mesmo muito grata por ter feito parte deste momento em que também estamos a falar de si e de toda a envolvência da sua equipa do CAID, não é? Para fazer realmente a diferença na vida das pessoas e que as pessoas de facto conheçam estes exemplos e que, como disse, que se tornem também verdadeiramente inspirações para elas. Mais questões ou mais partilhas? Eu aproveito de dizer que sou professora de Educação Física e desconhecia este mundo de produtos de apoio, desta tecnologia que tanto pode ajudar as crianças da nossa escola, e sem dúvida que a professora Célia tem feito aqui um
um contributo ao nível nacional e internacional que merece todo este reconhecimento, porque o bem é de louvar e sem dúvida que vou melhorar muito as minhas aulas, tanto para alunos do ensino regular como para outros que possam ter algum tipo de deficiência, e foi ou está a ser uma experiência muito boa de aprendizagem com a professora. Obrigada, Filipa. Bom, eu também posso dar o meu pequeno contributo. Olá, Joel. Olá, Carolina. Boa tarde. Eu sou, antes de ser aluno desta pós-graduação, sou licenciado em Desporto e Bem-Estar, também pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Terminei o curso em setembro passado. Não me recordo se alguma vez cruzei com a professora Célia Sousa nos corredores, mas conheço o CRID porque já passei várias vezes junto à porta da sala do CRID, e realmente sempre senti a curiosidade, mas o que é que se passa dentro desta sala? Porque eu não sei o que é que se passa, não sei o que é que lá faz. Pronto. E então, para mim, estar nesta pós-graduação com a professora Célia Sousa, para mim é um grande privilégio. Tenho uma grande admiração pela professora Célia, apesar de ainda não nos conhecermos pessoalmente, mas tenho muita curiosidade em intrigar com ela pessoalmente, e espero que para a semana já tenhamos essa oportunidade, contactá-la olhos nos olhos. Estou muito expectante nesse sentido e atrevo-me a dizer que o trabalho que a professora Célia Sousa desenvolveu durante todos estes anos é de louvar. O mundo precisa de muitas mais pessoas como a professora Célia Sousa, e atrevo-me ainda a dizer que, entre aspas, o chão que a professora Célia Sousa pisa e o caminho que a professora Célia Sousa trilhou havia de ser beijado por mundo e boa gente. Não, Joel, não. Sim, professora, sim. Isto é um caminho normal, Joel. Não, professora, não é de todo. Não. Bem que não. Eu costumo dizer isso é só de ser velhota, já. Não, velhos são os trapos. Para a a semana vamos estar juntos e vocês vão experimentar, vão mexer finalmente nas tecnologias, não é? Hoje viram por fotografia, finalmente vão pôr a mão na massa, como eu costumo dizer, e perceber como é que as coisas. Assim esperamos que seja, né? Que não venha aí nenhuma catástrofe durante a semana. Não vem verdade. Nada. Não vamos pensar nisso. Vacinados. Portanto, não há problema. Não é. É um percurso, é a vida que nos permite este tipo de realizações. Dizia há pouco a Carolina a carta do Papa Francisco. Sim. Devo dizer que foi um momento hilariante na nossa escola, porque eu abri o meu cacifo e comecei aos saltos e comecei a gritar, feita um bocadinho, desculpem lá o termo, um bocadinho louca, e ninguém conseguia perceber porquê. Eu dizia, mas é mesmo, isto é para mim. E então toda a gente começou a ler e disse, sim, mas isto é uma carta do Papa. E eu disse, pois, eu já percebi, mas não deve ser verdade, alguém está a brincar comigo, não? Sim, foi, não é, como é que eu vos ia dizer, não é a carta do Papa em si, para já porque o Papa Francisco é muito querido, não é? Portanto, isso é um ser humano, e é um ser humano que, como vocês veem, tem uma empatia imensa pelas pessoas com deficiência. Ele não passa por uma pessoa com deficiência sem lhe tocar. Isso foi para mim muitíssimo gratificante. Agora também vos devo dizer, essa carta também e esse contacto também fez uma coisa muito interessante. Fez, por exemplo, que a gente esteja hoje a fazer a comunicação toda da acessibilidade para as Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, também tem outra parte, não é? Porque isso também é importante. Tem um impacto, claro. Tem esse impacto, não é? Mas sim, mas na verdade não é a carta, nem é o reconhecimento, nem é... Os prémios são sempre importantes e os reconhecimentos, deixem-me dizer-vos, porque nós precisamos desses momentos para nos darem forças para outros momentos que são menos bons. Porque eu partilhei convosco
duas histórias de sucesso. Mas como vocês devem imaginar, todos os dias nós convivemos com a deficiência, todos os dias ouvimos muitas histórias e também temos muitas histórias para as quais não há tecnologia, nem há resposta e que são histórias, não é da pessoa só, são histórias de uma família inteira e, portanto, que também nos marcam muito, às vezes, em momentos difíceis, que são momentos difíceis de ultrapassar. Mas a vida é assim, com bons momentos e maus momentos. É sempre assim a vida. Sim, mas lá está, há quem faça, não é por isso, há quem faça por fazer de facto um percurso que pode marcar a vida de mais pessoas e é disso que estamos aqui a falar, acredito que tenha sido essa a partilha do aluno Joel. Temos aqui também o Manuel. Manuel, força. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Professora Célia, eu conheço-a neste âmbito da pós-graduação, mas já percebi, tendo em conta os momentos de contacto, que aliás, já tive a oportunidade de dizer que a professora Célia está em todo lado. Está porque no sentido em que parece que a sua ação, que os projetos não acabam num determinado sítio, num determinado âmbito e estão, no fundo, a fazer o seu desenvolvimento pela deficiência e pela promoção para todos, de uma forma, digamos, total. E eu gostaria de colocar uma questão, devido ao seu extenso e extraordinário percurso, que é esta muito simples. Qual é que é a sensação de evolução que tem sentido ao longo do tempo pelas pessoas no que toca à sensibilidade para com a deficiência? Ou seja, se nota uma evolução positiva, já sei que falou há pouco disso, mas se calhar se nos últimos tempos têm tido mais experiências positivas do que anteriormente. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Eu tenho tido experiências positivas, sim. Mas também tenho, ao mesmo tempo, algumas experiências muito negativas. Portanto, estou aqui nesta dualidade, ou seja, sim, há momentos que, de facto, há coisas extraordinárias que acontecem na nossa sociedade, preocupações. Vou partilhar convosco uma situação neste momento pela qual estou a passar. Eu estou neste momento, e posso dizer publicamente porque é público, eu sou neste momento perita por nomeação do nosso governo para ver a acessibilidade das empresas para lhes atribuir o selo de inclusão, pelas suas práticas não só de acessibilidades, mas também por empregarem pessoas com deficiência essencialmente. E fico contente, porque nós tivemos um volume imenso, mesmo as empresas não chegando, todas elas não vão chegar à marca, ao selo, mas temos um volume imenso de empresas que concorreram, portanto, que já pensam nestas questões, que já dão trabalho a pessoas com deficiência, que já mudam as suas práticas, o seu modo de comunicação, e isso, sim, enche-me de alegria. De facto, alguma coisa está a mudar, não é? Portanto, termos esse volume. Mas depois existem algumas outras situações que me deixam triste. Deixam-me triste quando nós pensamos em mudanças de espaços, sei lá, espaços culturais e, por exemplo, às vezes dizemos que eles são acessíveis e depois a gente vai ver e eles não são minimamente acessíveis. Portanto, usaram a palavra acessibilidade e inclusão, desculpem o termo que vou usar e vou usar aqui entre aspas, um bocadinho para vender a imagem, ou seja, essas palavras um bocadinho porque ficam bem, mas depois na prática não está lá nenhuma prática de inclusão nem acessibilidade.
Por isso... Isso, deixe-me só dizer, isso custa imenso, não é? Vermos alguma coisa que tenta tirar interesse e tenta tirar partido, não é? Desta temática, acho que isso é de facto muito, pronto, muito marcante também, muito revoltante, sim. Isso é muito revoltante e isso ainda se vê muito na nossa sociedade. Eu às vezes até costumo brincar, mas de uma maneira irónica, claro, dizer a inclusão está na moda, não é bem isto que eu quero dizer. E é bom que esteja na moda, percebem? Porque quanto mais estiver na moda, mais gente vai estar preocupada, mais projetos vão surgir, mais coisas, etc., vão acontecer. Mas às vezes não está na moda pelo aquilo que deveria estar. Pois temos ali os efeitos colaterais, não é? Sim, de estar na moda. E a esse nível eu acho que ainda peca muito por isso, sim. Acho que temos ali a Anabela e eu não vos quero... temos a Anabela e depois temos que terminar, sim, é verdade. Eu vou ser breve também. Carolina, não vou acrescentar nada de novo. A única coisa que eu queria dizer é que eu desconhecia realmente este percurso tão vasto da professora Célia. Ou seja, uma coisa é certa, eu confesso e digo aqui com toda a sinceridade, quando da minha ida com os alunos o ano passado ao CRID, eu via a recepção que era feita tanto pela professora Célia como pelo Luís, era enorme. Os meninos vinham deliciados com o que faziam, vinham contentes e via-se a felicidade. A forma do acolhimento como era feita às crianças, isso é de louvar. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, Anabela, também por nos dar esta perspectiva no terreno, não é? No fundo, o facto de tudo isto, não é? Ser algo muito abrangente e que tenta chegar a, não é? muitas outras pessoas, mas efetivamente depois na prática sentirmos que há este colinho, não é? Que este espaço que foi criado em Leiria é um espaço de acolhimento e de muito amor ao próximo. Portanto, eu acho que foi aqui uma partilha maravilhosa para darmos, se calhar, aqui um modo para finalizar a nossa conversa, os nossos minutos azuis de hoje, que foram extremamente especiais, assim, mesmo muito profundos. Doutora Célia, agradeço-lhe imenso ter aceito o nosso convite, agradeço também o desafio de termos feito esta conversa integrada numa aula da pós-graduação de Desporto Adaptado. Agradeço a todos os alunos que estiveram presentes, aos que participaram, aos que estiveram desse lado, a todas as nossas pessoas que nos estiveram também no fundo aqui a acompanhar na página da equipa Alcance e que nos foram deixando também alguns comentários, alguns testemunhos que no fundo também corroboram muito daquilo que fomos falando e que também acaba por ser muito interessante. Podem sempre deixar-nos mais questões e contactar a doutora Célia para outro tipo de situações que já aqui ficaram bastante patentes, não é? Pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, algum tipo de incapacidade e que necessitem, não é, de alguma avaliação e orientação, no fundo relacionado com a parte dos produtos de apoio, das tecnologias para a comunicação e não só, e que possam desfrutar desse apoio. Portanto, agradeço imenso, doutora Célia, nem sei, quero mesmo muito agradecer-lhe, foi um momento muito, muito rico. Obrigada. Eu é que agradeço o convite, agradeço também aos meus alunos por terem tido a paciência de me estarem a ouvir. Agora vou avisá-los, isto é público, vamos sair e daqui a nadinha vamos nos encontrar noutra sala para outra experiência também bastante interessante, vamos ter a seguir uma convidada que vai estar connosco do Brasil, também a contar uma história de inspiração. E quem quiser, quem necessitar, quem precisar, a Carolina disse uma coisa que eu adorei, o CRID é um sítio de colinho, gostei muito, quem tinha dito isso, sim, tem um colinho sempre lá. Arranjaremos sempre maneira de tentar resolver da melhor maneira possível e ajudar quem nos procura. Sim. Certo. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Célia. Obrigada a todos e boa continuação de bom trabalho, boa continuação de boas aulas desse lado também. Obrigada. Encontramos às 4h30, está bem? Daqui a nada já. Boa continuação.